E falando de planejamento, e aí eu posso falar com muita propriedade, tenho, né, trabalhei, tenho uma carreira consolidada na questão de planejamento, e já fiz muitos planejamentos também, desde quando eu larguei, né? Larguei não, abri mão, renunciei da minha carreira para viver essa dinâmica, fui para África e tudo mais. Então, assim, esse quesito de planejamento é assim, ó. O que é o planejamento? Planejamento é você garantir que você tem um mapa. Acho que essa é a explicação mais simples que eu consigo dar de planejamento. Planejamento é você ter um mapa. E quando você tem um mapa, fica muito mais fácil de chegar onde você quer chegar. O GPS, por exemplo, ele faz um planejamento da rota. Ele avalia qual é o melhor caminho, se tem trânsito, se não tem, se tá com alguma complicação. Se você tem, depende do GPS que você usa, ele tá linkado com o teu sistema de navegação do teu carro e ele determina, você não tem gasolina suficiente para chegar lá, hein? Corre no posto. Então é importante você ter um mapa e você ter uma direção para que você possa avançar. E essa é a função do planejamento. No planejamento você vai avaliar os teus riscos, no planejamento você vai avaliar os teus potenciais, você vai avaliar as possibilidades de ação, você vai avaliar o prazo. No planejamento você coloca assim, tá bom, quero empreender, o que eu preciso fazer? Não quer dizer que você vai fazer. E eu acho que esse é o maior ponto das pessoas desistirem. Elas não serem constantes ao empreender, né? Por quê? Porque elas não fazem um planejamento assertivo. A fase do planejamento, eu ouso dizer que ela é tão importante quanto a fase da execução. Existe a fase da execução e ela é fundamental, mas se você está executando sem saber o porquê e sem saber onde você vai chegar, a chance de você desanimar é muito maior. Então o planejamento ele dá esse mapa para você, ele constrói essa referência para você, porque você sabe em que fase você está, em que parte da rota você está. Você consegue avaliar, inclusive, se você precisa de um novo cálculo da rota. O planejamento mostra, poxa, mas eu tinha me planejado para isso. Se eu não mudar essa rota agora, o meu recurso, o meu tempo, né, o meu trabalho não vai ser suficiente para alcançar os objetivos que eu quero. Como você vai fazer isso se você não tiver uma rota? Você só pode recalcular uma rota se você tiver uma. E essa rota é o teu planejamento. Só que para ter um planejamento, o que você precisa efetivamente? Vamos lá, aulinha de planejamento agora aqui com você. Você precisa de um objetivo. Onde você quer chegar? O que efetivamente você quer fazer? O objetivo ele vai nortear as ações do teu planejamento. Avalia qual é o teu objetivo. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar em abrir a minha empresa, uma loja. Eu quero abrir uma loja física. Ok, esse é o teu objetivo. Você vai trabalhar para alcançar o teu objetivo. Você vai trabalhar para chegar nesse ponto que você estabeleceu. Por exemplo, abrir uma loja física. Perfeito. Como você chega nesse objetivo? Começam a abrir os pontos. Primeira coisa, depois, né, que você estabeleceu o teu objetivo, quais são as ações iniciais? O que eu preciso ter ou fazer para que outras coisas andem? A gente sempre define no planejamento num nível de prioridade. Por exemplo, você quer ter uma loja física? Então você vai ter que entender onde é o lugar dessa loja física, qual é o endereço. Se é físico, precisa de um endereço. Então, enquanto você não decidir o endereço, você não pode nem começar a pensar na decoração e nessas coisas. Por quê? As ordens, elas são lógicas. Um planejamento é fruto de um raciocínio absolutamente lógico. Tá, entendi o lugar. Agora eu posso pensar como vai ser a minha loja física. Por quê? Porque você já vai saber o tamanho, porque você já vai saber o espaço que você tem. Então é importante, Letícia, mas o meu caso não é físico, o meu caso é digital. Beleza, qual que é o teu objetivo? É ter uma empresa digital? O que você precisa? Você precisa minimamente do nome dessa empresa. Então vamos pensar no nome. Não adianta você pular etapas. A fase do planejamento é uma fase absolutamente racional em que você tem que pensar. Por exemplo, meu objetivo é fazer um bolo. Tá, eu tenho os ingredientes? Não tenho, então já começa aí, já tem um problema. Olha o teu objetivo e olha a tua realidade. Então, tenho isso? Não tenho. Então, como eu consigo isso? Não ter não te invalida de chegar lá.
Tá, não tenho uma noção de endereço. Tá, tenho pelo menos uma referência? Ah, tenho uma referência. E vou sair procurando os lugares. Porque senão você também trava esse processo, né? Não quer dizer que você só vai começar a trabalhar quando você tiver o teu endereço. Não, mas você só vai poder começar a construir a tua empresa, abrir o teu CNPJ e atrelar aquele local físico quando você tiver ele efetivamente. Então tem passos que você precisa dar que são essenciais. E esse é a primeira coisa que você precisa pensar. Qual é o meu cenário de essenciais? Então, define o teu planejamento, o teu objetivo, define os teus essenciais. Definir os teus essenciais, o que você precisa, você automaticamente vai conseguir construir o que você entrega. Por exemplo, você já decidiu que é uma loja de roupa, né? Você já escolheu o endereço. Que tipo de roupa que eu vou vender na minha loja? Porque isso vai responder o tipo de trabalho, o tipo de comunicação, ou até o nome que você vai ter em relação àquela empresa. As etapas essenciais, elas constroem o que as pessoas vão ver do teu negócio. No caso de um sonho, né? O que são as etapas essenciais? Tudo que eu preciso para fazer isso acontecer. Aí, a próxima etapa, definir os essenciais. Vou definir o quê? Os entregáveis. Ah, Letícia, como funcionam esses entregáveis no meu contexto que não é uma empresa? O que você quer de resultado? Está muito alinhado com o teu objetivo. Então, definir os seus essenciais, preciso fazer isso. Perfeito. Como vai ser a entrega disso? Então, definiu, eu quero ter uma loja física, vamos agora mudar o exemplo. Eu quero ter uma lojinha digital e eu vou vender cupcake na minha lojinha digital. Perfeito. O que você precisa para ter uma lojinha digital? Esse você vai definir os teus essenciais. Aí, os teus entregáveis. Que tipo de cupcake que eu vou entregar? Que tipo de cupcake que eu vou fazer? Ele vai ter um formato diferente? Ele vai ter sabores diferentes? Ele vai ter... Você precisa entender o que é novo. Porque se fosse um planejamento com base em algo que já existe, você vai fazer uma cópia, um modelo. Agora, você construir um planejamento é você literalmente desenhar algo novo. Ah, Letícia, então quer dizer que o meu cupcake tem que ser verde, com sabores estranhos? Não, mas como você vai fazer isso acontecer? E qual vai ser a tua entrega? Na verdade, essa ainda é a fase da entrega, dos entregáveis. O como é o próximo passo, que é a execução. Então, dentro desse P de planejamento, a gente tem 3 E's, né? Os essenciais, os entregáveis e a execução. E execução também é o que a gente vai falar da próxima fase, nos 3 P's do empreendedorismo. Então anota, se você puder anotar, se não, assiste de novo esse conteúdo e anota, tá? Então a gente tem os essenciais, que é o que eu preciso para fazer isso acontecer. Fez essa lista, entendeu essa realidade? O que eu vou entregar para as pessoas? O que eu vou entregar? Não é o como ainda, é o que eu vou entregar. E ter clareza desse o que você vai entregar, porque ele é fruto dos teus essenciais. E o último passo é a execução. O que eu preciso de fato fazer para que essas coisas todas aconteçam? Aqui, nesse último ponto, é uma lista de tarefas mesmo. Então, definir... E assim, funciona, tá, gente? Faz uma lista. Definir o nome, definir a identidade visual, abrir a empresa... Decidir as plataformas que eu vou estar, decidir se a minha empresa é física, onde vai ser o endereço, realizar isso, é prático, precisa colocar atividade para que você possa executar. Quem não tem clareza da atividade não consegue executá-la, é simples assim. Quem não tem clareza faz um monte de coisa, chega no final do dia e acha que não fez nada, porque trabalhou, mas não conseguiu executar. É claro que aqui eu tô num conteúdo que eu tô compartilhando um pouco, essa visão geral do planejamento. A gente pode ter mais conteúdos falando disso, aprofundando mais esse entendimento. Então, vamos lembrar os passos até aqui? Na questão do planejamento, primeiro você vai definir os teus essenciais. O que são essenciais? O mínimo que eu preciso ter para que as coisas comecem a acontecer. Se eu não tiver isso, se eu não tiver endereço, não tem como eu ter um CNPJ. Isso é um essencial. Né? Como você avalia esses essenciais? Fazendo essa exclusão. Depois, você tem os entregáveis. O que de fato você vai entregar? O que as pessoas vão... Quando elas chegarem até você, o que elas vão ter? Vão ter isso. Vão ter informação, vão ter conteúdo, vão ter produto, vão ter serviço. Elas vão ter isso.
E aí você desenha o que esse isso representa. E depois você tem a execução, tá? Traduz tudo isso que você escreveu em ação e vai, e avança, e realiza.